Olá, o meu nome é Carol Badra, eu sou atriz e figurinista. Me formei na Unicamp em 1995 em artes cênicas e me transformei também, além de atriz, em figurinista em 2003. Eu vou contar para vocês um pouco da minha trajetória, mas essa conversa, essa palestra de meia hora, ela é sobre figurino e economia criativa, contando um pouco da minha história, porque ela que constitui aí a obra do que é isso que a gente vai palestrar. Eu, com 7 anos de idade, aprendi a costurar na máquina de costura. A Dinda, Francisca de Souza Pereira, que trabalhava na minha casa, que trabalhou e que me criou, foi uma mãe para mim. Ela é de Salgueiro, em Pernambuco, e ela me constituiu essa mulher que eu sou, com certeza, além da minha mãe, do meu pai. Ela me constituiu e ela tem muito a ver com essa minha história com figurino. Porque ela costurava, ela veio inclusive de Pernambuco para São Paulo para aprender a costurar, fez curso de corte e costura, de alta costura. Ela fazia meus uniformes da escola, da minha irmã, do meu irmão, ela costurava. Era um capricho, assim, uma delicadeza, assim como era a cozinha dela, que ela cozinhava divinamente. E foi com ela que eu aprendi a cozinhar também, além de costurar. Quando ela falava para mim, Carol, quando você tiver a altura de alcançar o pedal da máquina, eu te ensino a costurar. E assim, com 7 anos de idade, eu sentava todos os dias para ver se eu conseguia costurar já. E o dia que eu encostei o meu pezinho no pedal da máquina, ela começou então a me ensinar a costurar. Passávamos sempre o Réveillon fora de casa, fora de São Paulo. A gente passou o Réveillon nesse ano em Águas de São Pedro, no grande hotel do Senac, que era um hotel chiquérrimo, mas eu quis fazer a minha roupa. Eu peguei um lençol branco que estava furado, que a minha mãe já ia fazer assim, virar pano de limpeza. E eu peguei esse lençol, peguei uma roupa que eu gostava muito, uma blusinha, coloquei em cima do lençol, risquei com o giz de costura, cortei igual a frente e as costas e cortei uma saia que, para minha surpresa, depois eu descobri que era uma saia godê. Foi uma coisa absolutamente intuitiva o que eu fiz, mas eu costurei na máquina tudo, a saia, a blusinha, do jeito que eu achava que tinha que ser, coloquei elástico, era uma blusinha que ficava fofinha e eu coloquei um elastiquinho assim aqui no barrado, e a saia também coloquei um elastiquinho e passei o Réveillon com essa roupa feita de lençol branco, num hotel chiquérrimo. E nesse Réveillon com a família tinha uma tia Nenê, que costurava muito bem e que falou para minha mãe, coloca essa menina num curso de corte e costura. Depois, mais tarde, que eu fazia muitas atividades, enfim, era uma vida bem ocupada, eu gostava muito de fazer atletismo e tudo mais, mas com 13 anos eu fui fazer aula de corte e costura, eu e minha mãe, e fiz durante uns 2 anos, uma professora particular, era a Dona Mara. Ela ensinou todas as técnicas de modelagem, de costura à mão. Então, assim, eu fiquei muito ligada em arremate de roupa, a linha que usava, como fazer uma casa, colocar um zíper, como embutir uma costura, fazer uma barra italiana, fazer um corte evasê, um corte godê. Na Unicamp, na Faculdade de Artes Cênicas, a gente tinha uma diversidade de áreas que a gente podia se aprofundar. Eu tinha muito medo da cena e me apeguei muito a fazer produção. Então eu ia muito para a rua, resolvia muita coisa de figurino, muita coisa de cenário, entendia de tecido, pedia permuta. Estudante é como o começo da carreira, né? A gente faz de tudo. Eu operei som, operei luz e também me enfiava na área do figurino. A costureira do Departamento de Artes Cênicas da Unicamp durante muitos anos foi a Dalvina, a afinada Dalvina. Dalvina
deixava a gente entrar e como ela sabia que eu costurava, ela me deixava costurar também, porque tinha épocas de formatura que tinha muita demanda, ela tinha que realmente fazer e confeccionar. E eu, inclusive, aprendi a trabalhar com overlock na Unicamp, porque tinha tanto a máquina de costura normal, como a que eu conhecia, como a que eu tinha, como a máquina overlock, que já dá aquele acabamento, né? Que também costura roupa que tem elastano e tudo mais. Então eu tive esse contato muito direto com produção. E quando eu vim para São Paulo, em 97, que eu vim atrás dos meus mestres que aqui trabalhavam, que foram meus professores na Unicamp, Márcio Aurélio, Maria Thaís, eu vim com a intenção de fazer teatro, mas com o Márcio Aurélio eu comecei a fazer a produção da Razões Inversas, que era um espetáculo chamado Senhorita Elce. Então eu entrei para produzir a Senhorita Elce, aprendi horrores junto com o Paulo Marcelo e tudo mais, aprendi horrores também com a Débora Duboc, que hoje em dia eu tenho o prazer de estar em cena junto. E, enfim, eu vim atrás daquilo que eu acreditava que era alicerce da minha constituição enquanto artista. Mas eu não tinha noção de que eu ia diversificar saídas dessa coisa primeiro da produtora e me transformar em atriz mesmo, assim, me aventurar. O Márcio Aurélio me encorajou, eu acabei entrando em cena na Senhorita Elce, depois eu fiz uma Ligue no Baal, a social, com as Razões Inversas, mas era sempre um jeito de subsistência que o teatro me dava pouco dinheiro. Então, meio período, eu trabalhava na 25 de março na loja de tecidos do meu tio, Fernando Maluí. E Fernando Maluí, ele foi um cara que desde os 13 anos trabalhou com o comércio, acho que tem muito a ver com a ligação que eu tenho com a minha ancestralidade árabe, que não é só do comércio, mas essa ligação com o tecido. Então, assim, é de pegar, de sentir a textura. Eu vejo um tecido, eu tenho que tocar esse tecido, porque parece que eu enxergo ele com a ponta dos dedos. Porque o tecido, ele está diretamente na nossa pele. E para o ator, o figurino, como todo mundo sabe, é a segunda pele. E então eu fui para 25, trabalhar na 25 na loja do meu tio, comecei a entender também de tecnologia têxtil, e trabalhando na Balagan com a Maria Thaís, ela me estimulou a também trabalhar com figurino, sendo assistente do Márcio Medina, que é um grande figurinista e cenógrafo. Tem algumas maneiras de você criar um figurino, né? Primeiro, são 3 perguntas. O que você está fazendo? Que história é essa que você vai contar? Onde ela se passa? E quando ela se passa? O quando é não só na questão histórica, mas também assim, qual é a estação do ano, né? Se isso for importante, enfim, para encenação no geral. E não é um diálogo de mão única, não, ele tem mão dupla, porque você dialoga o tempo inteiro quando você faz o figurino com o ator, porque o figurino ele é para que o ator consiga, enfim, ser uma figura integral, né? Essa roupa, essa segunda pele. O diálogo com a estética geral, né? do espetáculo, o figurino, o cenário, a luz, é um diálogo completo, né? Então tem que ter essas porteiras abertas, né, para as outras áreas. Então, trabalhar com o Márcio Medina me deu essa dimensão, porque ele é um cara que, além de figurino, ele faz cenário. Em 2003, Os Fofos, que a gente estreou com uma peça escrita pelo Nilton Moreno, que era Deus Sabia de Tudo e Não Fez Nada. Despretensiosamente, a gente montou esse espetáculo à meia-noite, no camarim do TUSP, e a gente começou a se configurar como grupo, porque a gente primeiro ensaiava dentro de casa, numa cama, e essa cama foi o nosso cenário. A gente conseguiu comprar uma cama, era o único dinheiro que a gente tinha, a gente comprou a cama e era o nosso cenário. O Abílio Tavares, que trabalhava no TUSP,
adaptou o camarim do TUSP para virar um espaço onde pudesse receber público, e à meia-noite a gente apresentava o Deus no camarim do TUSP. Depois a gente fez uma temporada longa na Sala Pascoal Carlos Magno, também à meia-noite, sempre em horário alternativo. Então, em 2003, começa a minha parceria de fato com o Leopoldo Pacheco, que eu já tinha conhecido em 1999, quando ele fez a maquiagem do Sacromaquia, que era um espetáculo da Companhia Balagã, que eu também fui atriz e depois também trabalhei como figurinista junto com o Medina. Então tem esses dois grupos na minha vida que são muito fortes, assim, que eu sou praticamente cofundadora, a Companhia Balagã, e muito mais atuante nos Fofos em Cena. O Léo fez a maquiagem no Sacromaquia e depois a gente chamou ele para fazer uma substituição no Deus Sabia de Tudo como ator. Quando ele entrou no Deus, ele falou, vamos dar uma mexida nesse figurino do Deus, porque era uma coisa muito improvisada que a gente tinha. A gente tinha que fazer uns tingimentos, fazer uma coisa ter um refinamento assim nesse figurino, que até então a gente não havia pensado, e eu comecei a pensar nisso com ele. Então, começa no Deus, mas quando o Fernando chama a gente para fazer o figurino da Mulher do Trem e o Léo para fazer a maquiagem, e isso foi também uma escola, tanto para o Léo como para mim, porque o circo-teatro tem uma estética. Então a gente aprendeu a pensar essa estética do circo-teatro, a desenvolver a nossa aptidão em relação a um fazer teatral, que é um fazer tão específico que é o do circo-teatro. Então o Fernando Neves, em 2003, trouxe essa escola da ancestralidade dele para a nossa vida, para o nosso fazer teatral. Então eu vou falar um pouco dessa minha parceria com o Léo e como se deu esse figurino da Mulher do Trem. Como que era para a gente produzir essa peça, partindo do zero, um grupo com 11 pessoas, dessas 11, mais um que é o pianista, o Fernando Esteves. Como vestir tudo isso, como não deixar dúvida de como, quando um personagem entra em cena, dele tá dizendo se ele é um galã, se ela é uma ingênua, se ela é a megera, se ele é o vilão, se ele é o cômico. Todos esses dados, eles têm que aparecer, inevitavelmente, na linguagem do circo-teatro, tem que aparecer no figurino. Quando o personagem entra em cena, ele não deixa dúvida. Então, o Fernando ensinou isso para mim e para o Léo. Como que a gente podia transformar isso, né? Como que a gente podia realizar essa ideia? Primeiro a gente pensou em cada matriz ali, a ingênua. A ingênua, jamais eu posso colocar uma ingênua vestida de vermelho. Então a gente tinha uma paleta de cores, é um tonzinho pastel, é um rosinha, é um amarelinho, é um laranjinha. Então tudo isso era pensado. O galã, ele se veste com um smoking, com um fraque, né, no dia do casamento, com um casaco azul marinho, com uma echarpe branca de seda, um lenço, um foulard. A megera no dia do casamento da filha, a sogra maldita, ela estava de preto. Ela é a dona da casa, então como que eu revelo esse lugar do poder dessa mulher? Porque era uma mulher poderosa. Na Mulher do Trem você tem a Adelaide, que eu que fazia. Então a gente foi falando, ela, quando ela entra em cena, ela é um urubu, ela é preta. Esse galã, ele é marinho, ele é chique, ele é agradável. Essa ingênua, ela é rosinha. O vestido dela de noiva é branco, não posso pôr um vestido rosa choque, né, de noiva numa ingênua de peça de vaudeville do circo-teatro. Então tem umas coisas assim, uns cuidadinhos. O bêbado, quem fazia o bêbado era o advogado bêbado era o Zé Roberto Jardim, e ele fazia um bêbado acróbata, porque ele era acrobático, ele era lutador de Kung Fu, o Zé.
E aí ele entrava em cena, quando ele caía, ele levantava pelo quadril, ele caía com espacata, era uma loucura. E era um bêbado que ele tinha, a roupa dele era toda desgrenhada e cada vez ela ia se desgrenhando mais. A Mulher do Trem foi muito importante para mim, porque eu e Léo, a gente ganhou um prêmio, que é um prêmio super legal, que é o Prêmio Shell, é um prêmio que dá dinheiro. Infelizmente eles dão o mesmo dinheiro há mais de 20 anos, é o mesmo valor do prêmio, mas foi um prêmio que me estimulou a continuar trabalhando e investigando e estudando figurino, porque me fez acreditar que eu levava jeito, que eu tinha algum talento, assim, foi uma indicação de pessoas muito capacitadas e entendidas de teatro. Eu tenho uma foto da personagem Adelaide que eu fazia, e que está com um vestido roxo. E aí, qual que é o barato disso aqui? Ela é a dama galã. Eu tenho um temperamento artístico que é de dama galã, dama central de uma peça, então eu faço a mãe, aqui ela é a mãe da noiva, e ela que faz toda a trama, todos os conflitos estão nas mãos dessa mulher, da Adelaide. A Adelaide entrava em cena, já era uma coisa risível, porque eu não precisava fazer nada. O Léo me fez uma maquiagem que subia a minha sobrancelha aqui, subia a minha boca aqui, e eu tinha uma aplicação de tecido, do mesmo tecido do sofá. Eu fiz uma aplicação aqui de uma arara, que era um pássaro que tinha aqui, cor-de-rosa. Era uma coisa muito, muito inusitada essa estampa, uma estampa que a gente achou no saldo lá do Fernando Maluhy, que não existia mais. Então eu falei, é uma coisa, tem que ser uma estampa muito inusitada. E realmente foi esse tecido que a gente ganhou, também não tive que comprar. Esse vestido também foi um vestido lá da Cleide. A gente aplicou aqui. Então eu entrava em cena com esse pássaro. Na primeira cena eu tinha também um casquete com umas penas assim, e que foram... Isso eu ganhei também de uma avó, de uma amiga. Ganhei um monte de chapéuzinho, porque todo mundo fala, Carol faz teatro, vê se ela quer esses negócios que ninguém quer, ninguém mais vai usar. Então você acaba virando quase que um museu, né? Uma parte do meu guarda-roupa era um acervo, né? Isso a gente tem que ter. Quem mexe com figurino tem que ter um acervozinho, tem que ter umas peças diferentes. Você fala, isso é teatral. Aí eu usava peruca. As bijuterias são grande parte da mãe do Fernando, da dona Bila, ou da minha mãe, que a gente também usava. No circo, as mulheres usavam joias de verdade e roupas muito bem acabadas e tudo mais. Então a gente também teve essa preocupação, era um vestido que me caía muito bem. No segundo ato da peça, esse sofá aqui que eu estou sentada, a gente tirava a capa, embaixo dele tinha outra capa, que era uma capa de tigres da Sibéria, assim, que era uma coisa de tigre preto e branco, assim. E aqui vocês estão vendo, tem um telão, porque a gente no circo sempre trabalhou com um cenário assim de telão pintado, mas o Léo e o Marcelinho desenvolveram um jeito de fazer telão que é com giz de cera. E fica uma coisa muito mais incrível. Apesar de ser muito artístico, assim, era uma coisa que leva o espectador para uma viagem. Assim, ele fez um trabalho aqui de perspectiva incrível, eles fizeram nesse telão, mas foi um telão que todo mundo chegava a pintar, todo mundo, assim, eu, o Fê Neves, o Léo, o Marcelinho, a gente pintava. Bom, no segundo ato da Mulher do Trem, eu não estou mais com esse figurino, mas eu estou com uma saia feita toda desse tecido. Porque a gente começa no Rio de Janeiro e vai para Petrópolis, aquilo que eu estava falando, né? Eu falei do onde, falei do quando, falei que a gente decidiu pela década de 40, então você vê um vestido seco, não tem muito tecido, não é rodado, nada mesmo, porque era uma mulher super mal-humorada, super séria, então não ia pôr nada rodado, nada muito alegrinho. O máximo de alegria que ela tinha era isso. E, como ela era sovina, ela fez uma saia com o tecido do sofá. Então tem
tem um dado no figurino que quase que um subtexto. Então, quando eles vão para Petrópolis, eles chegam de viagem em Petrópolis, eu chegava com essa saia toda feita com o tecido do sofá, da capa do sofá. E o sofá já era outra coisa, já tinha aqui uma cortina francesa também. Isso foi uma coisa que a gente teve que comprar. A gente teve que comprar o tecido cru, ou não cru, para fazer o telão, e o pano da cortina. Então, o dinheiro que a gente tinha era para comprar o que realmente a gente não tinha conseguido de graça, ou uma doação, ou um acervo amigo. A gente foi se virando para fazer as coisas do jeito que a gente queria. Aqui está uma foto de uma das cenas do Ferro em Brasa, uma das fotos que eu mais gosto, assim, de figurino que eu fiz e de peça que eu fiz, porque eu acho que aqui tem um requinte, um refinamento estético muito grande, assim, tanto de cor, de tonalidades, de volumes, de texturas, que parece uma outra realidade, né? Uma viagem no tempo. E aí eu vou voltar àquelas 3 perguntas, né? O que é? Então é um melodrama, tem uma ligação direta com a essência dessas pessoas, desses seres humanos, desses personagens, humanizá-los. A história se passa em Braga, num pequeno povoado em Braga, em Portugal, no final do século retrasado, 1890, 1900. E aí a gente foi pesquisar, eu fui até a Casa de Portugal, passei várias tardes lá vendo imagens. Era uma época que a gente não conseguia navegar com tanta facilidade na internet, mesmo porque tem coisas que a gente tem que ir atrás, tem que ver um livro antigo, e na Casa de Portugal eles têm uma biblioteca, e eu tive acesso a esses livros e eu via o tanto de sobreposição de roupa que esses camponeses tinham. E isso era muito interessante para a gente contar nossa história, porque a gente dividiu em 4 quadros, e cada quadro a gente tinha uma estação do ano. Isso também era reafirmado pela música, pelos poemas que abriam cada ato, que foram introduções feitas pelo Nilton Moreno. A gente estava falando de um melodrama que tinha questões muito datadas. Então, o Nilton fez uma adaptação contextual e de discurso mesmo, discursiva do lugar de fala da mulher, porque era muito opressora, assim, a história mesmo, a origem da história do Ferro em Brasa é muito opressora, e a mulher é muito oprimida. E eu fazia essa mulher oprimida, a Margarida. Então a gente foi pesquisando, eu e o Léo, e a gente chegou à conclusão que não era um figurino, ao contrário da Mulher do Trem. A gente tinha algum dinheiro, a gente ganhou um prêmio para fazer isso aqui, e a gente tinha uma verba, só que a gente sempre tem que fazer caber nessa verba o que a gente pensa. E não foi muito simples o que a gente pensou, porque a gente pensou que tudo ia ter que ser confeccionado, porque a gente queria tudo nas cores que a gente queria, nas estampas, tudo com tecido de algodão. E a gente conseguiu um lote de tecido de algodão, conseguiu uma permuta com um conhecido de uma grande colaboradora nossa, Yulin. E aí a gente conseguiu fazer esse figurino na costureira, a Zezé de Castro, que durante muito tempo trabalhou no Teatro Renault. Isso é muito importante, assim, esse conhecimento e esse trato com esses profissionais da área que estão há anos e anos. Então, quando você fala que você quer uma saia franzida, bem franzida, ela sabe fazer do jeito que a gente está pensando. Então a gente desenha e elas vão além. Eu trabalho muito com a Zezé de Castro e com a Judite Lima, né? Eu falei, eu tenho 4 saias, mas é uma saia para cada estação, para contar essa história, né? Aqui a Maristela faz a Ingênua, e você vê, tem floralzinho na roupa dela toda, florzinha, florzinha, florzinha. O avental dela é de florzinha aplicada, que era um tecido que a gente já encontrou. Então, assim, é um figurino que eu tenho muito apreço e que ele foi totalmente confeccionado, mas a baixo custo também.
Bom, então eu conversei com vocês sobre o que eu fiz no Ferro em Brasa e o que eu fiz na Mulher do Trem. Na Mulher do Trem, a gente tinha um vestido, que era um vestido de noiva, raríssimo, e que a Maristela, que fazia a Ingênua, ficou grávida. E ela ia continuar fazendo. Isso é interessante dessas coisas do temperamento, que tem tudo a ver com o figurino, que eu já falei, mas ninguém duvidava que essa Ingênua era virgem. Porque a peça se passa no dia do casamento dela e ela fica virgem na lua de mel inteira, assim, porque tamanho que Procó, o marido acha que é o pai dela. E ela tem um vestido de noiva e ela estava grávida. E eu falei, olha, pode deixar que a gente vai dar um jeito no vestido. Então tem alguns aviamentos, alguns ajustes que a gente faz para a gente não perder essa peça de roupa. Esse vestido que era maravilhoso, assim, era um vestido de musseline branca e o barradinho dele era todo de babadinho, assim, com aquele tipo de acabamento que você coloca um fio de nylon e pluminhas. Então era uma coisa que eu não queria perder esse vestido. Eu fiz um ajuste nele de ilhós atrás, em vez de colocar o zíper, eu tirei o zíper, coloquei ilhós e conforme ela foi ficando mais grávida, a gente fazia o ilhós com fita e fechava na fita como você fecha um espartilho, né, com um fio. Então foi ficando aquele espacinho atrás, mas ela não virava de costas para o público. Ela fazia toda a cena, todas as cenas, ela não fazia de perfil, ela fazia de frente, ela entrava saltitando de frente, então ninguém percebeu que essa Ingênua estava grávida e ela fez a peça até o 8º mês quase de gravidez. Então, assim, ilhós é uma coisa. Você tem que fazer uma troca rápida e aí você tem uma camisa de botão, você coloca o botão por cima e coloca o velcro e fecha com velcro. Velcro, botão de pressão, tem os botões de pressão que são aqueles de costurar, grandes, que seguram bem uma roupa. Então, não ter pudor de usar isso. Às vezes subverter uma peça de roupa, você subverte com um simples ponto. Você levanta um pano e ele já aparece uma perna, já revela uma perna. E você faz um ponto ali e está pronto. É um botão que você coloca, é um gancho. Então, assim, ter aviamentos, ter botões, ter alfinetes, ter grampos, ter clips de tecido, de papel, de escritório, pode. Papel, já fez figurinha de papel? Já. Tem um papel que é um papel incrível, que é um papel usado também na indústria, do pão, que é usado na pecuária, tal, na agricultura, desculpa. E é o Tyvek. O Tyvek é um tecido que não rasga, é um papel que não rasga. É um papel que para você corta, você pode pôr na máquina de lavar, você pode pintar, pode fazer cenário, pode fazer figurino, só que ele tem um barulho, ele faz um barulho. Também tem isso. Os tecidos, quando você fala, qual é o toque desse tecido? Passa a tua mão num fio egípcio, ele faz, canta, é o toque do tecido. O tecido tem som. Então isso também joga a favor quando você tem o conhecimento. Né? A leveza de uma musseline, de um voal, o brilho que tem uma organza, você entender que um tecido pode ser feito com fios de várias cores. Então você tem um tecido frutacor, com várias cores nele. Se bate a luz de um jeito, ele parece que é preto, se bate de outro, ele parece que é vermelho. Então ter o conhecimento, a curiosidade, a liberdade de experimentar, é nesse lugar que o figurino bate no meu coração e que o resultado do meu trabalho bate no coração do espectador. E principalmente daquela pessoa que é mais importante para o teatro, que é o ator. O figurino, antes de qualquer coisa, tem que estar a serviço do ator. Tem que ser confortável, tem que ser rápido de vestir, tem que ser limpo no final de cada espetáculo. Ele tem um cheiro,
ele tem uma transpiração. Então, pensar figurino é pensar um monte de coisa, é pensar a segunda pele, e a pele é o nosso limite. Então é isso, assim, espero que eu tenha colaborado com um pouco do meu conhecimento aí para você interessado, para você interessada nesse assunto, e que possa ser um portal, essa palestra possa ser um portal para a sua criatividade.